Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E hoje a gente inicia a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Minas Gerais. Quem está aqui com a gente hoje é o pré-candidato do Solidariedade, Diniz Pinheiro. Bom dia, Diniz. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia, Delmo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Minas Gerais. Muito grato. Diniz, agora a gente já pode chamar de pré-candidato, né? Porque a última vez que o senhor esteve aqui, o senhor estava meio por acolá, inclusive concedeu entrevista ao nosso portal Tempo, Jornal O Tempo, dizendo que ficou surpreso do seu novo partido Solidariedade ter te lançado ao governo de Minas, já que o senhor ainda estava decidindo a qual cargo concorrer. Já está decidido. É difícil extrair isso de um mineiro, não é, Delma? O mineiro é... Mas a gente está aqui para isso. É mais silencioso, mais moderado, não é isso? Mas essa é a determinação do Solidariedade. Então, se essa é a determinação, evidentemente que daqui até lá ainda é uma boa caminhada, mas como dizia Guimarães Rosa, nesse gênero da literatura de Minas, o correr da vida, ele embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega, depois desinquieta. O que a vida quer da gente é coragem. Vamos em frente. Pois é, e a pergunta vai até nesse sentido também, do senhor hoje se apresentar como pré-candidato ao governo de Minas, porque a gente sabe também que a chegada do senador Anastasia à corrida eleitoral mudou muito a conformação da política mineira e até mesmo a política de alianças. E a gente teve uma sensação de que nas últimas semanas o senhor ficou um pouco mais na espreita, observando mais os acontecimentos políticos. Mudou alguma coisa para o Diniz Pinheiro a chegada do senador Antônio Anastasia a essa corrida pelo Palácio da Liberdade? Sorte de Minas, sorte dos mineiros. Ele ter um celeiro de grandes expressões políticas, né, para poder escolher o seu destino. O Anastasia é uma referência administrativa e de uma inteireza moral, né, já comprovada e atestada pelos mineiros. Então, quem ganha em Minas, que vai ter a oportunidade, né, de escolher dentre vários nomes, dentre várias trajetórias. Eu acho que qualquer um desses que aí está, Rodrigo, sendo apresentado, é a certeza da consagração de valores, da decência, da ética, do espírito público. Isso que é importante. Diniz, no fim do ano passado, eu tive a oportunidade de ler uma entrevista sua falando sobre a necessidade que Minas tem hoje de recuperar a segurança, né? Não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista do funcionalismo, da população de Minas em si, né? Enquanto candidato, como é que o senhor se coloca, como é que o senhor pretende fazer com que Minas se recupere nesse sentido para que o eleitorado vote no senhor? Qual vai ser sua bandeira nessa eleição? Então, qual que é o desafio central de Minas? É recuperar a economia e gerar emprego e renda. Agora, eu tenho batido muito numa tecla e, aliás, eu tenho desafiado, né, quem quiser conduzir o destino de Minas, do nosso país. Não existe possibilidade de levar o nosso país, o nosso estado, ao pleno desenvolvimento, se a gente não acabar com os privilégios. E eu fiz isso à frente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A minha vida é uma vida de atitudes, de exemplo. Você se lembra muito bem, naquele momento, nós implantamos o maior pacote ético da história da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, o que Minas Gerais precisa nesse momento? O Brasil também, viu, Delma? De um projeto de desenvolvimento. Um projeto de desenvolvimento comprometido com a saúde, com a educação, com a segurança, com a justiça, com o emprego, com o combate à corrupção e, claro, com o combate aos privilégios. Eu não vejo outro caminho. Então, nesse primeiro instante, até para a gente já ir o que fazer no primeiro momento, né? Acabar com os privilégios, arrumar a casa. Essa questão de gasto tem que ser enfrentado com seriedade, peito aberto. O povo já não aguenta mais tapeação e enganação. Infelizmente, tanto aqui em Minas quanto no nosso Brasil, foi criado um monstrengo estatal. Esse monstrengo estatal está roubando dinheiro do povo. Está roubando dinheiro da saúde, da educação, dos jovens, da segurança, da justiça. Isso tem que acabar. Nós temos um governo, tanto aqui quanto lá, que não cabe dentro do PIB. Você pega o déficit orçamentário do Brasil, algo em torno de 150 a 200 bilhões de reais. Aqui em Minas Gerais, 8 bilhões. O déficit previdenciário, 15 bilhões de reais. A Folha já consome 69% do orçamento. A dívida, Rodrigo, consolidada líquida, já atinge aproximadamente 186% da receita corrente líquida. Ou seja, nós precisamos reinventar o governo. E começa
por um choque de austeridade. Minas Gerais precisa ser um exemplo de austeridade e um palco de inovações. E eu acredito muito nisso. O senhor destacou agora há pouco como um dos seus desafios recuperar a economia de Minas. E, historicamente, a gente tem aquela fala de que Minas, quando o Brasil vai bem, Minas vai melhor, e de que quando o Brasil vai mal, Minas consegue pior ainda do que o país. E muito disso se deve até a essa matriz econômica que a gente tem da questão da mineração. Nós ainda somos muito reféns do ponto de vista econômico, do ponto de vista da geração de emprego e renda da questão da mineração. E muito se diz que é necessário que o Estado ele reveja isso e que ele amplie essa capacidade de geração de emprego e de renda para outros setores também. Nesse sentido, eu pergunto ao senhor, se eleito governador, qual é a sua proposta para diversificar a economia mineira para que a gente não seja mais necessariamente refém de uma ou de duas áreas? Rodrigo, não tem dúvida nenhuma. A riqueza de Minas está no solo e no subsolo. Isso faz parte até da nossa história. Se você revistar... Do nome. O próprio nome, né? Faz parte da nossa história. Então, agora, infelizmente, a pauta de exportações de Minas Gerais ela é muito dependente das commodities agrícola e minerária. Você pega o minério de ferro, ele corresponde a 40% da nossa pauta de exportações. O segundo item, dentre 100 itens de exportação, é o café, que representa 10%. A palavra-chave é essa, é diversificar a economia. Nós temos que racionalizar o nosso trabalho, Delma, e empregar em todas as atividades, indústria, agricultura, pecuária, as novas técnicas e inovações que a ciência e a experiência moderna nos apresentam. Talvez muitos não saibam. Os Estados Unidos, 1/3 dos novos empregos nos Estados Unidos resulta de ocupações que não existiam nos 25 anos anteriores. Ou seja, investiram e acreditaram na ciência, na tecnologia, na inovação. Isso nós temos que fazer. Nós temos que ter uma educação de qualidade. Nós temos que preparar os nossos jovens para o mercado de trabalho com foco no desenvolvimento. Nós temos que apostar, Delma, no empreendedorismo. Vamos apostar nisso, no empreendedorismo como fator de transformação e evolução da sociedade. Países desenvolvidos, né, acreditaram no empreendedorismo. Né? O motor do crescimento do emprego nesses países são empresas, são empresários e são startups de pequeno porte. Você pega Minas Gerais aqui em Belo Horizonte, nós temos 27 startups, tenta ser melhores. Você pega o norte mineiro, nós temos que implantar, criar um novo modelo agrícola, um novo modelo de desenvolvimento para o norte, para o Jequitinhonha, onde já se viu uma seca selar o destino do nosso povo, da nossa gente. Você pega Israel, um país, né, que campeão de tecnologia, sobretudo em tecnologia hídrica, né, de ponta, ocupa a primeira posição. A tecnologia de Israel abraçou o mundo, menos Minas Gerais. Então vamos aproveitar aqui novas possibilidades de desenvolvimento, um novo ciclo de progresso. Em Minas Gerais, cada canto tem um ativo. O norte de Minas, olha a força do sol, olha a irradiação solar. Vamos lá, vamos buscar investimentos em energia solar, em energia voltaica. Para quê? Para gerar empregos, para elevar o índice de desenvolvimento humano. Pirapora, há pouco recebeu, acho que o maior investimento da América Latina, algo em torno de 1 bilhão e 400 milhões. Tem que ser incentivado. Eu fico pensando outro ativo econômico, aquela região do Triângulo. Há muitos anos, Rodrigo, foi prometido o gasoduto. Cadê? Vamos tirar essas amarras da iniciativa privada. Vamos nos livrar dessas peias ideológicas. Né? O gasoduto, ele é um investimento estratégico para o Triângulo, para aquela vocação empreendedora, aquela indústria de amônia, para qualificar o agronegócio. Aliás, a única coisa que está dando certo em Minas no Brasil é isso. O agronegócio cuja produtividade tem aumentado 4% ao ano. Ou seja, tem muita coisa para fazer. Um projeto de desenvolvimento, ele consiste em uma larga faixa de providências, medidas administrativas, obras de vulto, radicalizar a infraestrutura, investir na educação. Nós temos que levar os nossos alunos ao limite de suas potencialidades. Vamos acreditar na nossa criançada. Vamos cuidar das nossas crianças com carinho, com amor, para que elas possam, né, se deparar com um mundo cada vez mais globalizado, enfrentar o inesperado, a criar, a inovar. Essa criançada de 0 a 5 anos, nós temos que cuidar delas de maneira excepcional, porque os primeiros anos são essenciais. Para quê? Para a alfabetização, para o aprendizado, para o desenvolvimento social e escolar. Agora, eu não conheço nenhum outro estado, nenhum outro país, né, que tenha atingido um crescimento econômico vigoroso, sustentável,
sem fazer o dever de casa. Eu falo que Minas, o Brasil, ou faz as reformas, ou faz as reformas. Não tem outro caminho. Essa questão federativa, Minas Gerais, 853 municípios, todo mundo está assistindo, uma tragédia. Eu já vi Estado ajudar o município, agora quebrar é a primeira vez. O governo de Minas está devendo 7 bilhões aos municípios mineiros na área da saúde. Essa questão federativa tem que ser enfrentada. Você estava falando da questão de Minas. Minas tem uma vocação, né, para ser grande, para servir aos mineiros, para servir ao Brasil. Quem quiser conduzir o destino de Minas Gerais, Delma, tem que empunhar essa bandeira da revisão do Pacto Federativo. O Pacto Federativo está rasgado. E dar a sua contribuição para quê? Para o Brasil avançar nas reformas, acabar com a guerra fiscal e atropelar a burocracia. É isso que nós estamos precisando. Fazer o que é certo. Fazer o que é correto. Se você fizer o que é correto, o que é certo, não tem dúvida. Minas vai ter um futuro glorioso. Diniz, o senhor fala sobre essa revisão do Pacto Federativo, né? São 2 gargalos que o próximo governador de Minas Gerais vai enfrentar. Essa questão dos municípios, que realmente estão quebrados, lutando aí pelo repasse dos recursos, mas a revisão do Pacto Federativo não é uma coisa que é feita de uma hora para outra. E também colocar o salário do funcionalismo em dia. Os funcionários estão aí com salários parcelados. Como fazer isso de imediato, caso o senhor seja eleito? Porque a revisão do Pacto Federativo é algo que, para meses, talvez anos aí, leva à articulação política, votações em casas legislativas. Qual seria a sua medida, né, inicial para tentar socorrer os municípios, digamos assim, e tirar os funcionários dessa situação difícil de salários parcelados agora? Essa questão municipalista, ela vai ser não somente a causa, mas a luz e a esperança de uma nova Minas e um novo Brasil. Agora, você tem que ter coragem, tem que ter peito, tem que ter pulso firme para conduzir esse processo. Esse é um ponto. Em relação ao servidor público. Gente, trabalhou, tem que receber com pontualidade. Isso é respeito, isso é dignidade ao servidor público. O servidor público não recebe em dia, professor não recebe o piso salarial, não recebe em dia. O servidor está recebendo, começando a receber, Delma, no 15º dia do mês. É um absurdo, é um desrespeito. Você tem que arrumar a casa. Agora tem um grande brasileiro, um grande mineiro que já falava, JK. Que ele falava, recurso sai de onde? Da cabeça do governador. É escolher, é fazer prioridades. Então, no primeiro momento, gente, você tem que arrumar a casa, tem que sanear, tem que enfrentar esse problema de peito aberto. Dinheiro público é sagrado, tem que ser contado por centavo. Agora, servidor, até porque o sucesso do Estado depende do sucesso e do nível de satisfação dos servidores. Você ter eficiência no serviço, né, você tem que ter um vencimento, né, com pontualidade. E tudo isso aliado ao equilíbrio fiscal. Então, isso não tem mágica. É só fazer o que é certo, o que é correto, o que é decente, o que é honesto. Que aí você vai ter a oportunidade, né, de honrar os compromissos com os servidores. Infelizmente, aquilo que eu falei logo no início, foi criado um monstrengo estatal, né? Um governo pesado, perdulário, inchado, que está roubando dinheiro das coisas necessárias, gente. É isso. Mas onde o senhor cortaria, por exemplo, nesse monstrengo estatal? Porque o senhor até falou agora no início da entrevista que hoje a folha de pagamento consome 69% da receita. E a gente tem que lidar com os salários parcelados, como destacou bem a Delma, que é uma realidade que já vem de alguns anos, com os pedidos constantes de aumento dos salários também dos servidores públicos. Aparentemente, essa é uma conta que não fecha. Fecha. Você tem que... A austeridade, ela tem que estar presente e, aliado a isso, você tem que ter um projeto de desenvolvimento. Vamos lá. Aliás, corta é comigo mesmo. Você se lembra? À frente da presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Aqui não tem conversa fiada, né? Aqui tem uma vida de exemplos, de atitudes. Vamos lá. Já viu o secretário de Estado ganhar 70 mil reais? Já viu Minas Gerais ter necessidade de 23 secretarias? A CEMIG, gente, patrimônio seu, da Delma, meu, de quem está nos assistindo. Ela foi idealizada por JK para ser o quê? Indutora do desenvolvimento social e econômico de Minas Gerais. Hoje ela virou o quê, Delma? Cabide de empregos. Ela já perdeu 50% da sua capacidade de geração de energia. Ou seja, está ali, né, tem que recuperar o seu foco na austeridade e nessa missão, né, de participar do crescimento econômico de Minas Gerais. Então você tem que cortar jeton, acabar com os cargos oficiais, acabar com o desperdício, com dinheiro ocioso, com secretarias, com cargos comissionados. O Brasil tem 25 mil cargos comissionados. Quantos cargos comissionados não tem em Minas Gerais? Uma floresta também. Falei logo naquele primeiro programa, 3 meses. Isso abre as portas para a ineficiência, para a corrupção. A cultura, né, administrativa que
que está inserida tanto aqui quanto lá, ela está equivocada. Ela separa em castas de cidadania, autoridades e políticos. É um erro, gente, é um equívoco. Quem exerce essa missão gratificante de conduzir o destino do seu povo, ele tem que estar no mesmo nível. Ele tem que sentir as dores do cidadão comum, tem que estar no mesmo plano. Ele tem que sentir a realidade das pessoas. Isso que é fundamental. Nós estamos aqui de passagem. Agora, essa é a cultura, uma cultura monárquica que ainda impera, tanto na administração pública de Minas quanto no nosso país. Eu sonho com um Estado, Delma, sem excelências, sem privilégios, sem mordomias. É o que eu falei. Dinheiro das pessoas, gente, é dinheiro suado. Suado, ele tem que ser contado, centavo por centavo. Você viu agora a questão da greve dos caminhoneiros? Olha essa questão tributária aqui em Minas Gerais. Aqui nós devemos ter, de renúncia fiscal, algo em torno de 13 bilhões de reais. Você pega o governo nacional, 390 bilhões de reais. Você pega o ICMS de querosene aqui em Minas Gerais, sabe qual é o valor, Rodrigo? Qual? 3%. Para abastecer o quê? Companhias aéreas. A Gol, a TAM, a Azul, para abastecer os milionários. Enquanto que o óleo diesel é 15%. O combustível, a gasolina, foi para 31%. Energia comercial, de 18% foi para 25%. Remédios genéricos, de 18%. Era 12%, foi para 18%. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que reduzir a tributação sobre os mais pobres e tributar no andar de cima. Por isso que eu falo, nós precisamos também de um novo regime tributário aqui em Minas Gerais, no nosso Brasil, né, que possa ser mais simples, que possa consolidar e fortalecer o sistema tributário, que possa combater a sonegação fiscal e tributar efetivamente a riqueza e a renda e desonerar a produção e o consumo. Arroz e feijão, 15% de ICMS em Minas Gerais, a média nacional, 22,5%. A tributação sobre alimentos, Rodrigo. A Alemanha, 7%. A França, 5,5%. A Inglaterra, 0%. A média mundial, 6,5%. Ora, está errado. Agora, você tem que ter coragem e moral para fazer o que é certo. E você tem que ter visão de futuro, pensar nas próximas gerações. A administração pública é isso, gente. É austeridade. Tem que ter compromissos permanentes com ajuste fiscal, com reformas, com inovações. Eu acredito muito em austeridade, em inovação, em reformas, em tecnologia. Tecnologia, para mim, é uma arma muito mais poderosa, que transcende fronteiras, mais poderosa de qualquer lei. Tem que acreditar e tem que fazer o dever de casa. E a administração pública está equipada para fazer isso? Candidato, eu digo no sentido de que privatizações no seu governo, elas vão ter vez ou não, em parte? O senhor defende a privatização em alguma situação ou não? O que puder enxugar, eu defendo o Estado moderno, modesto e honesto. Isso que eu defendo, né? Eu sou inteiramente partidário das iniciativas privadas. Eu sou entusiasta do Estado como indutor do desenvolvimento social e econômico. O Estado tem que abrir oportunidades e caminhos viáveis, né, ao setor produtivo. Essa mão pesada do Estado, quando eu falo Estado, tanto Minas quanto o Brasil, essa mão pesada, Delma, do Estado brasileiro, precisa ser acionada para cortar gastos públicos e para fazer as reformas necessárias, estruturantes e imprescindíveis para que o nosso país possa atingir o quê? Crescimento econômico vigoroso, consistente, sustentável. É isso que a gente precisa. Mesmo que se inclua a privatização. Qual o problema? Se você privatizar, é lógico que toda regra tem exceção, né? Você está acabando com a corrupção, o Estado está ficando mais ágil. E eu lembro do Roberto Campos, né, que é um grande economista, um grande brasileiro, uma mente extraordinária, né? E ele falava da necessidade de um Estado onde o alvo supremo de toda a política seja as pessoas. E é verdade, né? E ele se autodefinir como liberal, que o liberal é um que ele tem uma preocupação, ele é um ser social, que ele tem uma preocupação maior com a questão social e que o Estado deve desencadear todos os esforços para cuidar das áreas sociais, da saúde, da educação, da segurança, da justiça. É verdade, é isso mesmo. A gente está caminhando para o fim da entrevista. Estamos conversando com Diniz Pinheiro, pré-candidato do Solidariedade ao governo de Minas. A gente falava até mais cedo com o Márcio Coimbra, que foi nosso entrevistado antes do senhor, que o tempo no rádio, lamentavelmente, é finito. Eu falei demais, né? A gente tinha muita pergunta ainda para fazer para o senhor, mas eu tenho ainda uma antes de encerrar, candidato.
que é a seguinte, até diante do assunto que a gente tratou aqui logo na abertura da entrevista, sobre esse cenário político que vive hoje Minas Gerais, com candidaturas como a do senador Anastasia, do governador Fernando Pimentel, que, obviamente, apenas pelo fato de ser o governador já se torna um candidato competitivo também. A sua candidatura é irreversível ou o senhor ainda estudaria uma outra hipótese? Eu estou vivendo um momento novo, né? Solidariedade, vida nova. Eu acho que Minas também quer vida nova. Acho que o Brasil também deseja vida nova, um caminho diferente. Então, eu estou recomeçando, vamos colocar o nosso nome, as nossas ideias, os nossos projetos, a nossa forma de pensar, de encarar a vida pública. Quem chegou ao parlamento com 26 anos, quem foi deputado mais votado por 2 vezes, presidente da Assembleia, né, e com esforço coletivo, deixou tanta marca boa, marca da decência, da ética, da generosidade, do espírito público forte. Eu acho que está preparado para servir a Minas. Eu quero ter a oportunidade, né, de dedicar o meu suor, o meu trabalho, o meu amor a Minas e a todos os mineiros. Mas é irreversível? O senhor se vê como pré-candidato ao governo de Minas e esse vai ser o caminho? Rodrigo, eu estou muito animado, muito entusiasmado. Essa é a determinação do Partido Solidariedade. Perfeito. Diniz Pinheiro, pré-candidato do Solidariedade ao governo de Minas, nosso convidado de hoje no Café com Política, já está com a gente aqui pela 2ª vez e hoje, mais do que nunca, se apresentando como pré-candidato, conversando sobre os rumos do Estado. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo. Muito grato. Espero voltar tantas outras vezes. Obrigada, Diniz Pinheiro, pela entrevista.